Hoje a gente vai falar de Alaf, que aliás tem os 2 últimos jogos pela Liga Nacional nas próximas rodadas e são rodadas decisivas, até porque a Alaf precisa fazer o que ainda não fez na temporada, que é vencer adversários dificílimos, Corinthians e Intel. Deixou a desejar aí no final de semana contra a equipe do Guarapuava. A gente vai estar falando de futsal, vai falar também de voleibol, vai falar de um cara que é do Vale do Taquari, de uma cidade bem próxima a Lajeado, está representando todo o Vale nas Olimpíadas, vai estar falando de voleibol e muito mais essa edição, que daqui a pouquinho está começando, aliás, com os nossos professores, colegas que estão justamente no Rio de Janeiro, na Rio 2016, e estão trazendo também detalhes de lá. Isso em 30 segundos, porque está no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Segunda-feira é dia de falar de Tá em Jogo, aliás, de esporte do Vale do Taquari, por que não? Esporte Nacional Olimpíadas 2016 rolando, tu tá acompanhando pelos canais aí, nível nacional, a gente vai estar trazendo justamente os professores da instituição que estão no Rio de Janeiro, alguns deles que tem alguns detalhes mais específicos de como é que tá funcionando lá toda essa loucura aí, Olimpíadas 2016, vai estar falando especificamente de uma modalidade olímpica aí que o Brasil tem, olha, eu te diria que plenas chances de conseguir medalha de ouro, que é o voleibol. Vai estar falando hoje de futsal, que não é esporte olímpico ainda, mas que é um esporte que tem muitos apaixonados e um desses atletas aí está no nosso programa hoje para falar o que aconteceu nessas 2 últimas partidas. Aliás, eram confrontos diretos para a LAF, jogo contra a equipe de Cascavel e também Guarapuava, jogos decisivos para a LAF, de repente encaminhar uma classificação na Liga Nacional, o que não veio. Agora tem Corinthians, como eu já falei na abertura do programa, e depois a Intel, para tentar buscar essa classificação que ficou mais difícil, mas não é impossível. Então, na câmera aberta, tu já vai ver os convidados dessa noite, além do Arthur Dúlios, sempre muito elegante, né? Que beleza, o Arthur Dúlios. Também tem o meu amigo Rodrigo Rotter, que é o nosso professor de voleibol aqui da instituição, presidente da VATES, um cara que vive, respira voleibol 24 horas por dia. Aliás, ele não dorme, ele está sempre treinando. E o outro cara, o meu querido Bruninho, né? A primeira participação dele no Tá em Jogo. As perguntas já chegaram para ele, o pessoal não para de sacanear, como sempre, na LAF. Mas, enfim, eu vou dar as boas-vindas para a galera aqui. Lembrando para ti, então, na câmera fechada, que as tuas formas de interatividade no Tá em Jogo aí, se tu quiser buscar outros programas também, não só o nosso programa de esporte, aliás, o único programa de esporte do Vale do Taquari com tanto tempo no ar e a única emissora que tem telejornalismo diário ao vivo, 60 minutos por dia, que loucura, todo dia 60 minutos, Jornal da Univates, primeira e segunda edição, enquanto os outros estão enxugando, a gente está aumentando para levar a informação para ti da comunidade. E aí, se tu perdeu algum desses programas da nossa grade, que tem vários, tu pode acessar lá o youtube.com, olha que bonito pra caramba, youtube.com/TV Univates, ou então se quiser te programar, quiser saber o que vai pela frente, o que vai acontecer na programação da TV Univates, tu acessa lá como o nosso querido Arthur Dúlios, viciado no Facebook, então lá, facebook.com/TV Univates, você consegue te informar de tudo que está acontecendo aqui na TV Univates, consegue mandar tua pergunta, tua sugestão, como sempre, só não vale xingar, o resto tá beleza. Arthur, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom que a gente pode estar falando hoje de Olimpíadas, mas que pena que a gente não está falando de um encaminhamento de uma classificação da nossa querida LAF. Tá aí o Bruno hoje para conversar conosco sobre isso também. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. E aí, Marcos, um prazer estar de volta aí, um abraço pro pessoal que está em casa. Pois é, né? Clima de Olimpíada é um clima, dá para se dizer, de felicidade, mas triste pela derrota da LAF, o que dificultou, de certa forma, muito a classificação, né? Principalmente nesse último jogo contra o Guarapuava, que foi a primeira derrota em casa na Liga. O time ainda não tinha perdido em casa e dificultou mais ainda, mas claro, nada está perdido. Tem como buscar, mas a gente sabe que agora as coisas ficam mais complicadas pro lado da LAF. Pois é, a gente vai falar de Liga Nacional, desses jogos aí que complicaram a vida da LAF, vai falar, obviamente, de Campeonato Gaúcho, que a LAF tem plenas condições de chegar também entre os times lá que vão estar disputando a decisão do Gauchão Superior de Futsal. E ele é um dos caras hoje responsáveis, além do Arthur, para estar dando ideia, né? Ninguém mais importante do que o próprio atleta para dizer o que acontece dentro das 4 linhas. Por isso está aqui conosco. Bruninho, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Aliás, tu é um dos caras que chegou esse ano na LAF para defender a LAF e que tem
tinha pelo menos, acredito, e daí nas boas-vindas já quero que tu me responda isso, cara, uma responsabilidade talvez diferente do que acabou acontecendo ao longo dessa temporada. Porque tu chega aqui, em Lajeado, com uma tendência a ser um dos atletas que vai despontar lá na frente, que vai demonstrar para que veio daqui a pouco. É uma daquelas peças a ser lapidadas, como outros jogadores que têm talento e que estão entrando numa Liga Nacional. Ao longo do caminho, jogadores saíram, Pica-Pau, Lopes, alguns jogadores se machucaram, agora o próprio Chico também acabou saindo da LAF, e aí os espaços começaram a aparecer e chegou a hora do Bruno. E aí tu teve uma responsabilidade muito maior e hoje tu é um dos caras importantíssimos para se buscar um título em Gauchão e para quem sabe conseguir uma classificação na Liga Nacional. Seja bem-vindo ao Taijogo, que bom que tu pôde estar aqui conosco essa noite. E tu sabe que o pessoal já mandou pergunta, né? A galera não é fácil. Seja bem-vindo, cara. Te agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui no Tá em Jogo. Eu sabia que eles iam sacanear, né? Isso sempre acontece, né? Eles já me avisaram antes, né? Pelo menos eles avisam, aí tu te prepara na resposta, né? Dependendo do que eu for te perguntar. Já tô remediado aí, do que eles vão falar, né? Cara, quando eu cheguei aqui, eu não esperava esse rótulo aí que tu falou. Aí a gente vai assistindo o programa, vai vendo, isso deixa a gente muito feliz, né? Só nos dá força para continuar trabalhando, né? E tomara que a gente consiga colher bons frutos aí, que a gente luta muito diariamente, né? E tá complicado, todo mundo sabe. O que aconteceu no final de semana, Bruno? Cara, eu acho que... Bom, a gente pegou um time que tinha que arriscar também. E os dois times com a situação complicada na tabela, né? Eles souberam jogar no nosso erro, né? Nosso time, como a gente tinha que arriscar muito, a gente acabou cedendo muito contra-ataque para eles. E eles aproveitaram, né? É uma equipe qualificada, a gente sabia das qualidades dos atletas de lá. Infelizmente a gente saiu com a derrota, né? Mas eu acho que a classificação complicou não por esse jogo, né? Mas pelos outros jogos que a gente fez em casa, que para mim a gente jogou melhor que os outros times, mas eu acho que a gente não contou com um pouquinho de sorte, né? Que a bola não entrava, mas a gente fazia boas partidas, mas a bola não entrava, né? E aí complicou um pouco. Bom, além do Bruno e do meu querido Arthur Dúlios, conosco essa noite, um dos caras que deve ser, não sei, parar e fazer um ranking de participações, além do meu querido amigo Felipe Schmidt, né, o Pipinho, que essa hora tá em outras atividades, hoje não pôde estar conosco essa noite. Deve estar ouvindo Maiara e Maraísa, que ele é fã pra caramba, então não deve estar conosco essa noite aqui. Um dos motivos deve ser esse, né? Um abração pro meu querido Pipe, o rei da maionese da hidráulica, mas... Nesse ranqueamento de vezes, de participação, tenho certeza que Rodrigo Rotter deve estar no pódio. No mínimo, medalha de bronze ele tem. Acho que na prata ali, ouro, ele brigava também nessas participações do Taijogo, porque ele já teve muitas vezes, acho que mais do que eu, se bobear aqui no programa. Seja bem-vindo, Rodrigo. Que bom que a gente pode falar contigo essa noite, falar sobre voleibol. E daí eu já gostaria que tu explicasse qual o contato que, por exemplo, hoje, a gente poderia dizer para o telespectador que está em casa, ele tem como referência de um atleta que é do Vale do Taquari e está nas Olimpíadas. Seja bem-vindo ao Taijogo, cara. Obrigado, Marquinhos. Né? Um dos programas que mais se fala de esporte mesmo. Né? A gente costuma ver muitos programas esportivos que monopolizam um pouquinho o foco, né, do esporte em cima do futebol. Não contra o futebol, mas né, valorizando... Né, o que o programa aqui faz muito bem, que é valorizar a pluralidade esportiva, até porque aqui no Vale do Taquari a gente tem muita modalidade, tem destaques, né, em N esportes. Então, para falar de Olimpíada, eu fico muito feliz de estar aqui, de falar de vôlei, né, do que mais a gente for entrando na pauta aí do dia. Então, te agradeço e cheguei aqui hoje já botando microfone, já tô bem em casa aí também. Se bobear, a gente já tira o Ivan ali da câmera também, ele que tá retornando a TV, tá meio sem prática um pouco, né, Rodrigo? Já tiramos ele dali, botamos o Rodrigo Rotter nas imagens e o nosso querido Ivan da manchete. Ia ser uma loucura, né, Ivan? O Ivan tá voltando e tá pegando no tranco aí. Tá na ativa, tá bem. Tá elegante, aliás, sempre com belas plumas, ainda bem que vocês não estão assistindo isso, mas sempre muito bem vestido, nosso querido Ivan Bergman, nosso colega aqui, aliás, o mais recente colega da TV Univates, né? Rodrigo, quem é o cara que está hoje no Vale do Taquari que está nas Olimpíadas?
Hoje a nossa referência mais próxima é o Lucão, né? Que nos preocupou essa semana. Teve a estreia, né, da seleção brasileira de vôlei masculino. Foi uma estreia meio tensa, né? Foi tenso pelo fato de que representa demais, eu acho, para o nosso esporte, não só no vôlei, né, mas todas as modalidades, disputar um evento de tamanha importância dentro de casa, né? E cada um tem uma história muito particular, né? A gente tem algumas modalidades que talvez não conseguiriam participar de uma outra Olimpíada que não fosse a Olimpíada aqui no Brasil, né? Pelo fato de muitas modalidades não serem assim tão tradicionais aqui no país e por ser o país sede ter uma vaga, né? Então, isso gera em alguns atletas uma expectativa muito grande. Existem outros casos, como é o caso do vôlei, né, que a gente estava comentando, que vem de 2 medalhas de prata. Então, teve um ouro e 2 pratas, né, consecutivas. Então, são 3 finais olímpicas nas 3 últimas edições e que, então, a importância de estar jogando uma Olimpíada em qualquer lugar já seria tamanha, né? Pelo fato de querer transformar essa prata aí, né, em ouro. E tá jogando em casa, então é um peso, né, redobrado. Para alguns atletas como o Lucão, não sei, ainda não conversei com ele sobre isso, mas talvez possa ser a última Olimpíada dele, né? E fechar esse ciclo na seleção brasileira numa Olimpíada em casa com ouro, né? Vai saber. Então, assim, para cada atleta que está lá, representa muito, de qualquer forma, que seja um valor diferente, né? Para uns que estão iniciando, outros que já estão mais calejados, para todos representa um peso muito grande tá jogando em casa. Mas eu acho que esse peso, ele é um peso, eu quero dizer assim, um peso próprio, né? Essa tensão, essa pressão, é algo que o próprio atleta se coloca. Então, eu acho que eu sei que para eles é muito, muito importante essa medalha. Então, a tensão acho que foi bem normal, mas já foi superada logo na sequência, já terminou jogando melhor a equipe. Ele deu um susto porque ele sentiu o joelho, né, no decorrer da partida, mas fez uma ressonância, já tá tudo bem, disse que não foi nada grave. Ele é um cara que começou a treinar, a jogar, participar do mundo do voleibol na Cidade Estrela, né? Exatamente, lá com o nosso trabalho, lá no Colégio Martin Luther. Ele entrou um dia de pé descalço, com uma bola de basquete embaixo do braço lá no ginásio. E aí eu e o Sandro, o técnico, o falecido Sandro Tomasi, que era técnico da equipe masculina na época, eu já trabalhava com o feminino, a gente estava os dois, estava no treino do feminino aquele dia, e ele entrou na outra quadra e começou a arremessar umas bolas de basquete. A gente não tinha basquete masculino na época, na escola, e como ele era bastante grande, eu logo falei pro Sandro, disse, cara, dá uma perguntada quem é esse guri aí, e vamos convidar ele para vir pro vôlei. E aí o Lucão... no outro dia veio de tênis e começou a jogar. Ele não sabia, nunca tinha jogado vôlei na vida, né? E começou a praticar ali, treinou algumas vezes, aí a gente já viu nele um potencial futuro, né? Ele era muito ruim, né? Meio desengonçado, ele dava uns migué também, não gostava de fazer físico, essas coisas aí. Mas isso aí era no começo, né? À medida que ele foi percebendo também que ele tinha um talento diferenciado para a coisa, começou a se empenhar mais e hoje é um dos exemplos, né, do nosso país na modalidade. Bom, a gente vai falar sobre voleibol, vai justamente mostrar daqui a pouquinho, depois do intervalo, um vídeo que o Lucão respondeu, acredito, umas mensagens, né, do pessoal do Colégio Martin Luther. Aliás, ele estava entrando, acho que na solenidade, pelo que eu pude perceber rapidamente quando o Rodrigo mostrou ali no WhatsApp. Aliás, o Rodrigo também é um dos reis do WhatsApp, vive mandando videozinho, uma loucura. E aí um dos vídeos era justamente essa mensagem do Lucão, que daqui a pouco a gente vai te mostrar, muito bacana. Aliás, é um cara super simples, né, Rodrigo? A gente está encerrando esse bloco, mas eu já tive a oportunidade de entrevistar ele 2 vezes, em Colinas, e apesar de ter dificuldade para conseguir fazer pergunta pela altura dele, mas é um cara super simples e que mesmo hoje, tendo o status que tem como atleta e figurando entre os principais jogadores do país na sua modalidade, ele continua sendo um cara de Colinas, né? Ele continua sendo um cara lá da cidade Colinas, imigrante, lajeado, estrela do Vale do Taquari, um cara que realmente continua retornando às suas origens e continua sendo aquela mesma pessoa, né? Isso eu acho que é muito legal, né? O Lucão é um cara muito bacana, muito simples, né? É um exemplo clássico de alguém que não subiu a cabeça, né? Esse status de um dos ídolos, né? Numa modalidade com tantos fãs, né? Que nem tem o vôlei no Brasil. Então é um cara muito, muito gente boa. Eu acho que vem muito da família, né? A família dele é sensacional. Os pais do Lucão são pessoas também bastante humildes, bastante simples, que educaram ele dessa forma. Eu acho que é legal ele saber também que veio de um lugar
pequeno e o quanto todo mundo que é de Colinas, é de Estrela, ou aqui da região, né? Eu digo Colinas que ele é um cidadão, né, de Colinas e lá de Estrela, porque estudou toda a vida lá no colégio, até o ensino médio, né? Então, assim, onde ele tem mais contato, ele sabe de onde veio, né? Eu acho que isso é muito bacana. Ele é um cara que é um exemplo a ser seguido aí, né? Às vezes tem outros que não conseguem chegar, não adquirir um status como o dele e acabam se perdendo, né, no caminho, né? Então é um bom exemplo. Nós trabalhamos com vôlei de formação, de base, muito atleta jovem começando. É um bom exemplo para ser seguido. Bom, daqui a pouquinho justamente a gente vai mostrar esse vídeo, vai mostrar também o vídeo dos nossos correspondentes internacionais, né? É isso também, porque a Olimpíada é no Brasil, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê nosso correspondente é internacional. E eu volto também daqui a pouco falando com o Bruno e te mostrando os lances. Tá difícil o pessoal ver aí na mídia, mas a TV Univates, como sempre, cobrindo a LAF. Daqui a pouquinho tu vê os detalhes de como é que foi o jogo contra Cascavel, Guarapuava, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo. Eu terminei falando o primeiro bloco, nosso programa da segunda-feira. Aliás, uma segunda-feira diferente, né? A gente tá falando de Olimpíada, teve medalha de ouro hoje no judô, né? Bacana pra caramba, no feminino. E agora, até porque eu falei de judô, meio oriental, meio asiático, né? A origem do judô e tudo mais. Como eu falei que tinha correspondentes internacionais, ô Rodrigo Rotter, e daí talvez o pessoal deve ter em casa pensado, meu Deus, o Marcos não sabe que Olimpíadas é no Brasil, né? Então, pô, correspondente... Mas o evento é internacional, né? Exatamente. Não, e tem um outro detalhe. O nosso correspondente é internacional. Ah, tá bom. Vamos dar uma olhada aí no nosso... Ele não chega a ser um repórter por um dia daquele outro programa lá, até porque como repórter ele é um excelente professor de ginástica, né? Um abração, meu querido Marcos Minor, que aceitou o nosso convite e pôde fazer o que tu vai dar uma olhada aí agora. Daqui a pouco eu volto explicando o que é esse vídeo do nosso querido Marcos Minor. Bom, tô chegando aqui na cidade do Samba para fazer o meu credenciamento aqui no Rio 2016. Então daqui a pouco eu vou pegar meu uniforme e já tô indo para o Parque Olímpico. Então vou entrar aqui agora para fazer meu credenciamento ali atrás. Então tô chegando agora para pegar meu uniforme. Então o primeiro foi o credenciamento e agora para retirada dos uniformes aqui. Então, pessoal, boa tarde aí. Eu tô aqui chegando no Parque Olímpico, ali atrás estão as arenas de competição e já tô uniformizado com a credencial ok e pronto para trabalhar. Então vamos lá para essa missão. Um abraço para todos aí. Aí, bacana pra caramba, o nosso querido Marcos Minoro Otsuka, é isso, né? É isso aí, Marcos Minoro Otsuka. Otsuka, né? Correspondente internacional. Correspondente internacional, né? O nosso querido Ninja Jiraiya da ginástica aqui. Meu querido Marcos Minoro, obrigado pelos vídeos. Aliás, a gente vai aguardar mais para a próxima segunda-feira para explicar. O Marcos Minoro já esteve aqui numa edição passada do Tá em Jogo, mas se tu não assistiu, o Marcos Minoro, que é nosso professor de ginástica aqui da instituição, e aí tem um trabalho bacana também de formação de novos atletas, ele está trabalhando a partir de hoje, como voluntário nas Olimpíadas. É uma situação bacana e interessante. Ele comentou já conosco aqui que às vezes até, Rodrigo, a gente pensa assim, o cara vai ser voluntário na Copa do Mundo, vai ser voluntário nas Olimpíadas. O cara já pensa, esse cara vai ter hotel, esse cara vai comer uma rica de uma laminuta com 3 bifes, né, 4 ovos, uma loucura, muito arrozinho branco e tal. E aí depois, mas não é bem assim. Na verdade, ele comentava, inclusive, que eles trabalham muito a questão da palavra voluntariado, né? O que é ser um voluntário. Que essa agora não saiu a palavra. Entrega, obrigado. Essa entrega, essa doação, é justamente fazer um trabalho onde tu tá auxiliando as outras pessoas e não pedindo nada em troca, né? Então, é muito bacana, parabéns pro Minoro, ele que vai passar uma semana lá como uma das pessoas orientando ali, como os árbitros e os atletas na parte da ginástica, ele que tem uma formação nisso, já foi atleta também de alto rendimento. Que bacana esse trabalho, né? E se dispor a isso, Rodrigo, porque não é todo mundo também que consegue fazer isso, né?
A gente tem que ressaltar o espírito, né, que a Olimpíada traz, né? Assim, o olimpismo não é só para quem vai competir, né? Receber bem as pessoas que vêm de outros países, os atletas que vêm competir. Tem muita gente que precisa trabalhar nos bastidores, né? Porque é um evento tão grande, envolve muita gente aí que vai servir e auxiliar para que tudo dê certo, né? E existem várias funções dentro dos voluntários. No caso do Minoru, que ele tem já um conhecimento, uma vivência, né, e um trabalho todo realizado já com a ginástica. Obviamente que o trabalho dele vai ser mais específico na parte técnica, né? É um trabalho mais dentro do ginásio e arredores ali para auxiliar a competição, né? Mas desde camareiras e o pessoal que vai distribuir água na prova da maratona. Encaminhar pessoal para entrevista, né? Não, tem uma série de funções que precisa gente para auxiliar, né? Então, e ser gratuito, né? Porque não recebe um salário para isso aí, ou não recebe a comida e o alojamento e tudo mais, também reforça essa entrega, né? Que tu comentaste aí, de ser voluntário, né? Tu tá lá pela tua vontade de ajudar. É disso aí que vem o termo, né? Do voluntariado. É da tua vontade de querer auxiliar, né? De estar à disposição. Então é muito bacana, é uma experiência que certamente o Minoru vai voltar aqui, vai poder compartilhar com a gente, compartilhar com os alunos nossos do curso de Educação Física, né? Acho que vai agregar aí os conhecimentos que ele vai adquirir lá, vai agregar aqui para o nosso trabalho aqui também. Justamente até complementando a ideia do Rodrigo, é interessante para o Minoru conseguir, ele vai ter esse contato direto com atletas de alto rendimento, e depois conseguir passar para o pessoal dentro da sala de aula e até para os atletas da ginástica dele, né? Que já tem um início, já tem se destacado em competições nacionais, até alguns foram campeões brasileiros, e conseguir trazer essa troca de experiência que é muito importante, né? Para o pessoal que está começando poder saber como que é, né? Trampolim por idades, né? Isso. Competição que vieram medalhas aí para a instituição. Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente voltar a falar com o Bruno e daí também entender essa fase da LAF, vamos dar uma olhada em como é que foi o jogo, não desse final de semana, mas o anterior, o jogo contra a equipe de Cascavel, e para ti que está em casa entender, 2 adversários diretos aí no confronto pela busca da classificação dessa Liga Nacional para a segunda fase. Cascavel, que foi no meio da semana, na semana passada, e depois no final de semana contra a equipe do Guarapuava. Então primeiro, a LAF e Cascavel, dá uma olhada, daqui a pouco eu volto falando com o Bruno. Os comandados do técnico Giba receberam o time de Cascavel do Paraná no complexo esportivo da Univates na noite de quarta-feira. Logo no início da partida, os donos da casa foram para cima do adversário. Adriano roubou a bola e passou para Rafinha finalizar. Primeira chance de gol. Aos 5 minutos de partida, a bola beliscou a rede para o outro lado. De fora da área, Bruninho tentou de esquerda, mas a bola foi para fora. No segundo tempo, a LAF continuou pressionando. O chute rasteiro saiu pela esquerda do gol de Cascavel. Quem abriu o placar foi o visitante. No contra-ataque, o goleiro rouba a bola de Adriano, lança e quem finaliza é Silon. Cascavel 1-0. Em seguida, no primeiro lance, quase que a LAF empata. Adriano passa pela marcação, chuta, mas o goleiro pega fácil. Depois sim, Marcelo Giba marcou para o time de Lajeado. Lucas Selbach deixou o Rafinha na cara do gol, mas a bola foi no travessão. No rebote, o capitão da LAF mandou para a rede. No final da partida, a LAF ainda colocou o goleiro Linha. Quase que Adriano virou o jogo. No final, tudo igual. 1-1 no complexo esportivo da Univates. Tá aí 1-1 esse jogo contra Cascavel. E daí de imediato a gente assiste como é que foi o jogo que o Bruno se referia nos blocos anteriores e que ele vai explicar agora contra Guarapuava. E aí veio uma derrota, um jogo que foi 4-2 para a equipe visitante, que agora complicaram as coisas por uma classificação. Dá uma olhada. A LAF Guarapuava pela Liga Nacional de Futsal. Jogando em casa, o time de Lajeado foi pressionado pelo visitante logo no início da partida. Mas os comandados do técnico Giba precisavam da vitória para facilitar o caminho da classificação para a próxima fase da Liga. Foi para o ataque e, na confusão da defesa adversária, quase abriu o placar. Quem balançou a rede mesmo foi Carlão. Depois de roubar a bola, marcou 1-0.
Guarapuava não se abalou. Fábio recebeu a bola na entrada da área e deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Douglas virou a partida. De cara com o goleiro, não desperdiçou a chance e marcou 2-1. No intervalo da partida, a chuva forte causou problemas. Uma poça d'água bem no meio da quadra impediu o retorno do jogo. Foram 35 minutos de bola parada. Enquanto isso, os atletas aqueceram. No retorno, a LAF foi em busca da vitória, mas não deu certo. Lucas Silva que se atrapalhou e deixou a bola para Regis empurrar para a rede. A LAF colocou o goleiro em linha, mas o resultado não foi positivo. Matheus roubou a bola, Carlão tenta tirar, mas não adianta. Guarapuava amplia. O time da casa ainda tentou o goleiro linha mais uma vez, e aí sim Rafinha mandou pro gol. No final da partida, a LAF 2, Guarapuava 4. Tá aí 4-2, Bruno. Essas duas derrotas num confronto direto, agora tendo pela frente aí um Corinthians, tendo pela frente outro adversário dificílimo que é a Intel, o que dá para projetar, o que dá para levar como esperança, sendo que, sendo bem direto, a gente já conversou antes sobre isso, a LAF não conseguiu fazer durante essa temporada ainda o que precisa fazer nesses dois últimos jogos, né, que a gente conversava. O que dá para acreditar e o que dá para focar para buscar essa vitória? Porque é possível, né? Como tu disse, né, é possível, né? A gente sabe das dificuldades. A gente tem que fazer justamente o que a gente não fez, né? Ir para cima, é tudo ou nada agora, né? A gente precisa vencer, só que tá um pouco complicado, né? Porque a gente não depende só de nós, né? A gente depende do resultado do Guarapuava e do Cascavel, né? Mas a gente acredita que, como eles têm adversários muito qualificados, a gente acredita que eles podem tropeçar e a gente vai com força total para tentar ganhar os dois jogos, né? A gente sabe que é muito difícil, né? Mas a gente vai com tudo para buscar a classificação. Esse jogo agora do final de semana contra o Guarapuava, essa derrota por 4-2, foi um balde de água fria. O que a comissão fala para vocês? O que o Giba e o Eduardo Coelho estão conversando com o grupo? Até porque é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no Tá em Jogo, que é um grupo extremamente jovem e que hoje tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem um grupo curto, poucos jogadores, né? Que dificulta um pouco, né? A perna pesada e a gente acaba tendo que jogar muito tempo e a gente não tem o luxo do descanso, assim, né? Eu acho que o jogo do Cascavel ali, a gente queria muito ganhar. Eu acho que ali foi complicado ali, que ali foi o balde de água fria, né? Porque eu acho que a gente martelou e acabou batendo na trave, batia na trave para fora, a bola sempre sobrava para eles. A gente não contou com essa sorte que precisa ter também, né? O jogo do Guarapuava a gente precisava arriscar. Era tudo ou nada, era nós e eles. Um tinha que ganhar, né? O empate não servia para nenhum dos dois. Eu, na minha opinião, acho que o Guarapuava soube aproveitar, não desespero, assim, mas... Ansiedade. A gente precisava atacar, a gente precisava fazer o gol. E eles souberam aproveitar, jogaram nossos erros e souberam matar nós ali, né? Infelizmente, mas agora a gente vai por tudo ou nada e a gente acredita na classificação ainda. Tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo. Quando eu voltar é para continuar falando de Olimpíadas e saber a expectativa do meu querido Arthur Dules para a seleção brasileira masculina de futebol. Ele que é um dos craques do Vale do Taquari no futebol impressionante. Então sai daí depois do intervalo. Voltamos, mais um bloco do Tá em Jogo. A gente terminou falando com o Bruninho. E só antes de saber do Arthur aí, da seleção masculina de futebol,
a seleção brasileira, né? Canarinho, que não vem sendo lá das melhores, né? Eu diria há alguns anos, enfim. Ô, Bruno, por que o pessoal pega tanto teu pé no time lá da LAF, cara? Ah, eu acredito que é porque eles gostam de mim, né? Eu acho, cara. É porque impressionante, não tinha nem começado o programa ainda, né? E o meu querido Rafinha, aliás, torcedor do glorioso Auro Cerulho, né? O Rafinha, junto com quem mais que tá aqui. Peraí, deixa eu pegar no meu WhatsApp aqui. Se tu puder, mano, aqui, durante a... Né? Qual foi o pior jogo da tua vida? Eles querem saber. Os caras são... Eles não perdoam uma, né? Não sei qual. Não, eu acho que esses caras são apaixonados por mim. Eles devem sonhar comigo. Não, é que esse lance foi assim, ó. Nós se reunimos depois do primeiro jogo da Liga contra o Atlântico. E o Giba foi perguntando pra cada um o que tinha que mudar, o que achava que tinha acontecido. E eu falei que tinha sido o pior jogo da minha vida. Aí eles acham isso a coisa mais legal do mundo e falam todos os dias isso aí. Tá, mas tu chegou a entrar? Entrei. Ah, tá. Mas então por que foi o pior jogo? Porque eu sou acostumado comigo jogando bem, as coisas assim, né? Eu gosto de ver assim, né? Eu não achei que eu fui mal e aí foi o melhor jeito que eu achei pra me expressar na hora. É que a situação é que a ocasião faz o ladrão, né? O Rodrigão, o Pepino. Mas e aí eles estão... É quase um quiz aqui. E qual foi o pior bobinho que a gente já fez pra te aquecer antes do treino? Cuidado que tu vai responder, dependendo do horário ainda não dá. Não, é assim, ó. A gente faz a rodinha do bobinho ali, né? Sim. Pra aquecer, né? Aí esses caras não acertam um passe quando é os outros que estão ali. Um dia que eu fui mal, eu fui ali e eles não erraram uma bola, cara. E tu ficou pra sempre ali. E acho que eu fiquei uns 5, 6 minutos ali, que nem um bobo mesmo, ali, correndo atrás deles. Aí o Lucas pegou e... Acho que ele ficou com pena de mim, acho. Daí te substituiu. Que eu tava cansado, chutou pra fora ali. Sim, senão tu não ia nem aquecimento, mas tu nem ia entrar. Só eu aqueci? Antes, né? Não, mas aí que eu te digo, quando vai outro ali, eles erram passe, fazem tudo. Quando vai eu ali, parece que eles se transformam. É complicado. Eu acho que é pelo teu look capilar diferenciado, é um cara diferente. Quem te mandou a pergunta foi o Rafinha, né? Obviamente, o Carlão e o Trentin. Depois já pode te vingar deles, tá? O Tamanduá? Qual é que é o Tamanduá? O Rafinha. É bom saber apelido. Tamanduá. Beleza, o Mano Tamanda. Um abração, então, meu querido Rafinha Tamanduá. A gente segue por aqui. Arthur, me diz uma coisa. Seleção brasileira, cara. Todo mundo fala Olimpíada, mas o Brasil é futebol, né, cara? Daí tu vai dizer assim, pô, seleção brasileira não tá representando a nação. Isso é um pepino. A gente sabe que no voleibol tem o masculino, tem o Bernardinho, que é um técnico fantástico. O Rodrigo tá aqui, que pode comprovar muito bem isso e falar de como ele é exemplo para tantas pessoas e como formou tantos talentos, conquistou tantas medalhas. A gente tem vários exemplos em diversas modalidades, mas o futebol, velho, o futebol a gente quer ver pelo menos vencer o Iraque, vencer a África do Sul, vencer a Dinamarca, daqui a pouco ganhar ali com uma certa tranquilidade numa Argentina, num clássico de rivalidade em casa, e não quer imaginar que vai passar uma vergonha como passou numa Copa do Mundo no Brasil, depois de um 7-1, uma chinelada com o pé do tamanho do Ivan, né? Um troço 48, assim. É impressionante, né? Não dá pra imaginar que com essa seleção jogando assim a gente vai conseguir alguma coisa, né? Pois é, infelizmente. Tá feia a coisa, né? Mas é complicado, mas isso, de certa forma, mostra também que essa situação da seleção, que antes se imaginava talvez que fosse só da seleção principal, uma atuação que viesse só ali do grupo principal, mas a gente vê que isso, de certa forma, está passando de gerações e isso é um fruto de um trabalho que, não sei se diz mal feito, mas que talvez não vem dando certo. No futebol feminino, as coisas estão dando certo. Marta e companhia, Formiga, ali, vem respondendo com o esperado, mas no futebol masculino, o Brasil me cai numa chave que teoricamente teria que ser fácil, né? Com a África do Sul, com o Iraque, mas faz o que faz. 2 jogos, nenhum gol marcado. Aí é que tá, esse é o ponto, acho, eu concordo contigo. E aí, Rodrigo, professor de educação física, mestre, quase um doutor, né? Quase doutor, né? Falta pouco. Quase, outubro do ano que vem. Quase doutor, pode nos ajudar aqui. O grande problema não é
tá numa chave, daqui a pouco ser considerada pífia por tal o Iraque, por tal uma África do Sul, times olímpicos que são de menor expressão, o grau de expressão hoje das seleções perto da seleção olímpica, que está aí, dos grandes nomes que se tem nessa seleção olímpica, Neymar e companhia, e aí tu pensar que esses times, essas seleções estão se equiparando, esse que é o problema, não é o fato de daqui a pouco tá só jogando mal, mas tá jogando mal, não tá fazendo gol, aí depois o próprio time que deveria dar uma resposta para o público, que deveria bater no peito, assumir responsabilidade, ninguém fala nada, o técnico vai lá e pede desculpa, mas o técnico também, a população não conhece direito o trabalho, e ele cai numa seleção brasileira, e aí não tem um Tite, que talvez a grande parte da massa gostaria de já ver comandando uma seleção brasileira, porque esses são os jogadores que vão estar na Copa do Mundo. O que dá para esperar de um futebol brasileiro desses pela frente, né, Rodrigo? No que se espera, o que vai alcançar. Na verdade, é uma sucessão de desilusões com a seleção brasileira, né? Eu acho que é muito difícil, a situação ela é bem complexa, assim. Eu acho que não tem um fator que a gente possa elencar para dizer, olha, se mudar isso aqui vai funcionar, né? É uma soma de várias questões, a gente vem acompanhando, assim, um resultado traumático, assim, né? Que nem uma final de Copa do Mundo, aí final, né? Uma Copa do Mundo no Brasil, né? Terminar do jeito que terminou, aí logo na Copa América, que seria a competição seguinte, já cai fora na primeira fase. Tá arriscando a não classificar para a Copa do Mundo pelas eliminatórias. E talvez chegue nisso, né? É bem possível. E aí, quando chega na Olimpíada, o problema não é justamente esses jogos contra o Iraque e contra a África do Sul, né? O problema é mais o resultado contra o Iraque, mais o resultado contra a África do Sul, né? Então é bem complicado, assim, a soma disso aí tudo, né? Eu acho que uma das coisas que é muito difíceis de entender é que pelos jogadores estar jogando, ter um calendário no futebol talvez muito extenso, ou que valorize muito a participação do atleta nos clubes e não nas seleções, não se consegue trabalhar muito também, né? Eu acho que não tem muito treino, embora não tenha treino para ninguém, né? Não é só para nós, né? Eu acho que esse calendário ele é mundial. Mas é difícil, a gente vê em todas as modalidades treinando muito, se preparando e tal, né? E o pessoal no futebol, tu vê treinando muito nos seus clubes, né? Quando tu junta para jogar na seleção, tu faz 2, 3 treinos, às vezes tu faz 2 treinos e ainda 2 jogadores chegam depois, né? Então, assim, é muito difícil tu prever que o Brasil vai sair dessa dificuldade que está pelo trabalho técnico, né? Não é só isso. Então não adianta botar o Tite na seleção, né? Eu acho que o Tite, tu pode dar um gás, pode melhorar algumas questões técnicas, mas não é isso que vai salvar, né? Não é a seleção principal que é o problema. Já veio a seleção olímpica com dificuldade, né? O sistema de trabalho, quando é que vai treinar? Então, acho que é bem difícil de diagnosticar onde tem que fazer uma intervenção para funcionar alguma coisa. Se tu vê, né, muitas assim, mas se a gente comparar, CBF, né? A CBF tem problemas também. Mas se a gente compara, por exemplo, agora tu comentou da confederação, se comparar a CBV, por exemplo, e aos títulos que as seleções, tanto masculina como feminina, vem acumulando aí nos últimos anos e vem conseguindo manter a hegemonia do voleibol, junto com algumas seleções da Europa, mas por que isso não acontece no futebol? Não é só porque a gente tem grandes talentos no voleibol, porque tem grandes talentos no futebol também. E isso é evidente. Se não fosse isso, Neymar não teria convocado, não teriam tantos jogadores bons e importantes mundialmente que tem nessa seleção olímpica. Mas e por que, por exemplo, seleção brasileira feminina, masculina, começa ali uma reformulação e o nível não cai? Começa uma reformulação de trabalho e as coisas continuam iguais. É por causa da continuidade de trabalho? Talvez a continuidade também, né? Talvez seja um dos vários fatores, né, que eu comentei. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol na Copa América não pode ir na Copa América, porque se sai do Brasil ele vai ser preso, né? Então, assim, a gente troca o Tite, sai o Dunga, mas o cara fica, né? Então, é muita coisa que tem que se fazer, não é de uma hora para outra que tudo vai se acertar e agora o Brasil vai engrenar, agora trocou o técnico, agora se preparem que a gente vai retomar a hegemonia mundial. Não é assim, né? O esporte não é mágico.
né? Só é mágica para quem nunca acompanha o esporte, tu não acompanha e daqui a pouco um cara ganha uma medalha numa Olimpíada e tu não, por não ter acompanhado, tu acha que é do nada. Mas não é, as coisas não são mágicas. O Zanetti, por exemplo, né, Arthur Zanetti, que é das argolas, da ginástica, ganhou ouro na última Olimpíada. A gente não tinha muito contato com o Zanetti, mas não é por isso que o cara não está trabalhando sério há muito tempo, muitos anos, né, buscando isso aí. Então, o futebol está mais na mídia, então a gente acompanha o que vem acontecendo. E daí tem essa sucessão assim, de fracasso e tu acompanha na mídia e não acontece nada. Né? Tu não vê acontecendo, as coisas não acontecem, mudanças, melhorias, né? Tu trabalha bastante, acredito que trabalha bastante com o pessoal, com os atletas da AVATS, quando sai até para competições fora, internacionais. A questão psicológica, de certa forma, pode estar afetando. Antes, quando tu falou do Lucão, tu falou da pressão de jogar uma Olimpíada e o fato de ser em casa. E a gente sabe que a seleção olímpica é gurizada mais nova, o pessoal que tem uma idade menor. E, além disso, além dessa pressão própria da Olimpíada, tem essa questão, essa cobrança em cima da seleção principal. Talvez esses dois fatores podem estar atrapalhando o rendimento, eu não sei se... Talvez, é bem possível que sim, porque tu imagina que esses jogadores mais jovens que já estão representando o país, alguns talvez pela primeira vez, e uma Olimpíada aí em casa, estão carregando um fardo que não é deles, né? De ter que representar o país em casa agora e se esperando que vai se dar a volta por cima, né? Talvez possa ser uma pressão demasiada em cima deles, mas por outro lado, são atletas que talvez não tenham aqueles vícios que os outros teriam de, daqui a pouco, um determinado cacuete, daqui a pouco jogam já de um estilo, serão jogadores que estariam pré-estabelecidos a criar uma nova modelagem de grupo, né? Poderia ser aí a sucessão para um time que mantesse uma hegemonia futuramente. Se tu pensar, vamos começar tudo de novo, tá começando de novo. Aí tu vai começar com aqueles que não estavam naquela situação. Né? E que praticamente não estavam. Certamente, né? Eles vão carregar o contexto com eles. O fardo tá lá ainda porque o fardo a camiseta... tá lá para ser carregado, né? Se o Brasil perde, por exemplo, a gente tá falando do vôlei, né? As 2 últimas Olimpíadas foi vice-campeão. Não é exatamente os mesmos jogadores que estão agora que perderam a Olimpíada anterior, né? A final. Isso se renovou, se reformulou, mas eles levam o fardo, né, disso aí junto. Rodrigo, a gente tem 30 segundos para encerrar o bloco, na verdade já encerrou, a gente acabou de aumentar agora, mas o Ivan tá louco já com a gente. Só explica, o que é essa mensagem do Lucão que a gente vai ver a seguir depois do intervalo? O que é isso? Não, como o Lucão estudou lá no Colégio Martin Luther, né, por uma boa parte aí do período escolar dele, a gente fez uma mensagem lá na escola, né, com os alunos da escola e mandou para ele dando assim, boa sorte, né, e desejando sucesso na Olimpíada. E aí ele respondeu essa mensagem, né, enviando para a gente um vídeo aí entrando aí na abertura, né, da Olimpíada. Bom, então isso aí, depois do intervalo, não perde, daqui a pouco a gente volta com o Lucão e também com o Léo Rosa, né? Que loucura. Daqui a pouco o Léo Rosa também trazendo todos os detalhes do Rio de Janeiro. Adora vôlei. Adora voleibol e também basquete. Não sai daí que daqui a pouco tem o último bloco do Tá em Jogo. A gente encerrou o terceiro bloco dessa edição do Tá em Jogo, aliás, toda segunda-feira esporte aqui na TV Univates, depois tem horário alternativo na terça-feira, já vou te avisar, ali por 11h15 da manhã, né, Ivan? Ivan que é um dos responsáveis pela programação, que beleza. 11h15 da manhã tem horário alternativo do Tá em Jogo e na quarta às 9 da noite, Ivan. O Ivan tá sabendo tudo, que beleza. Às 9 da noite, então, tem a reprise desse programa. E agora a gente vai entrar, então, com a mensagem que o Rodrigo explicou no final do terceiro bloco, que era justamente alunos... Tem professores também ou eram só alunos? Não, os alunos enviaram e, no caso, esse vídeo é a resposta do Lucão. Então, os alunos do Martin Luther então, enviaram uma mensagem, como ele já te explicou, e aí o Lucão respondeu via WhatsApp, né? Que loucura, que maravilha, via redes sociais também. Essa mensagem foi pelo Facebook? Tá no Facebook do colégio e do voleibol também da Avates. Então tá, quem quiser mais informações, entra no Facebook da Avates, que também vai rever esse vídeo. Ou então agora, querido Lucão, dá a sua mensagem para o pessoal de Estrela do Vale do Taquari e que gosta de voleibol. Fala, galerinha do CML. Tô passando aqui para agradecer o vídeo que vocês mandaram. Tô aqui na porta do Maracanã, pronto para entrar para a abertura. Eu queria agradecer muito, foi muito legal a mensagem de vocês. Continuem torcendo aí, torçam muito pela gente.
quem sabe esse ouro aí não vem, pra gente comemorar muito. Um grande abraço a todos, valeu galerinha! Aí, bacana. Uma mensagem que para muitos pode ser simples, mas que representa, acho que, sei lá, uma infinidade de sentimentos para aquelas atletas, para aqueles atletas que pensam e almejam chegar num local como aquele cara ali, o Lucão, que estava prestes a entrar em uma abertura de cerimônia de Olimpíadas no seu próprio país, né? É verdade, Marquinhos. Não dá para descrever, né? Porque todo atleta assim, que consegue uma conquista importante, ele sempre fala daquele filme que passa na cabeça, né? Eu acho que todo mundo tem o seu filme, né? Seja o atleta ou seja aquele que contribuiu. Eu assisti hoje, acho que foi hoje de meio-dia, tanto esporte aí na Olimpíada, né? Mas na ginástica, o Diego Hipólito, né? Ele fez uma apresentação e aí ele terminou a apresentação e começou a chorar e estava vibrando muito. E aí ele desceu ali para cumprimentar o pessoal da equipe técnica e o voluntário que estava acompanhando ele foi o primeiro técnico dele, né? E que estava ali acompanhando eles. Cara, eu achei o troço sensacional, assim. E aí eu imaginei o filme que não passa na cabeça desse cara fazendo uma apresentação assim tão bem como ele fez, que era uma tentativa de se redimir de uma Olimpíada que ele não foi bem. De 2 Olimpíadas. E aí, e sempre era uma promessa e efetivamente não conquistou, assim, na verdade. E daí tá o primeiro professor, o primeiro técnico dele ali do lado. Eu acho que passa um filme na cabeça de todo mundo, né? Então, assim, eu não fui técnico do Lucão, né? Na época eu trabalhava só com feminino, mas eu sempre tive muito envolvido com a organização ali, né? Da VATS, do vôlei do Martin Luther. Então, eu sempre fui diretamente responsável pelas coisas acontecerem, né? Então, eu fico muito feliz de ver alguém que foi formado ali com a gente chegar onde ele chegou, né? Lógico, nós não fomos os principais responsáveis, né? Um cara que chega numa Olimpíada, ele teve um processo que teve muitas contribuições, né? É uma parte do processo todo. É uma parte importante, porque ele entrou um dia lá descalço com uma bola de basquete, se tu não convida o cara, não tem o Lucão hoje. Então, ou seja, vocês são um dos responsáveis por ele estar lá, de certa forma, na seleção brasileira de vôlei, buscando um título, mas também acabaram, daqui a pouco, com a possibilidade de ter o Lucão ajudando a seleção masculina de basquete a conseguir uma medalha, né? Mas beleza. Faz parte, isso, né? Valeu, beleza, obrigado. Até contra a Lituânia a gente já perdeu, sim. Mas isso aí, brigadão. Mas, brincadeiras à parte, é muito bacana esse processo que vocês têm de formação, porque o Lucão é um só das várias atletas que hoje representam a VATS e já estão em Superliga e tantas outras equipes. E quando ele foi convocado para a primeira seleção brasileira, que era infanto juvenil, que era sub-17, ele ainda era nosso atleta, né, lá em Estrela. Então, depois que ele terminou o ensino médio, estudou lá no Martin Luther até o 3º ano do ensino médio, e dali em diante, então, seguiu toda essa carreira aí de sucesso que ele tem hoje. Então, esse filme passa na cabeça de todo mundo, né? Então, quem tem um pouco de contato, é muito bacana saber que, de alguma forma, um pouquinho ali, tu pode contribuir, né? A gente podia forçar, né? Qualquer hora para ele vir aqui no Tá em Jogo, né? Agora ele tá com um filho pequeno, né? Então, eu subo numa cadeirinha, entrevistei ele sentado. Ele tá muito em São Paulo aí, mas certamente aí eu acho que se ele tiver por aí em algum momento de férias, talvez pós-Olimpíada e alguma coisa assim, ele é um cara muito acessível, então, certamente ele viria. Bom, antes de a gente voltar a falar no Bruninho nesse último bloco, só vamos dar uma olhada então também no vídeo do nosso querido Léo Rosa, aí, no coordenador do curso de Educação Física bacharelado, né? E ele que é um dos caras que foi pro Rio de Janeiro, esse foi a passeio, né? Foi dar um bizu, foi dar uma olhadinha lá e como é que o negócio estava acontecendo. Ele mandou também alguns vídeos para mostrar como é que é todo esse astral, como é que é essa vibração lá da Vila Olímpica, e ele que vai estar voltando depois para as Paralimpíadas e vai passar um tempo maior também, vai mandar os vídeos, porque é outra competição fantástica que a gente vai estar sediando aqui no Brasil. Então agora, querido Léo Rosa, dá teu recado aí, velho. Um abraço, meu amigo Marcos Staldi, Felipe Schmidt, estiver no estúdio, aqui direto do primeiro dia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Rio Centro. Vocês podem ver que ao fundo tem vários ginásios dos Jogos e bastante gente circulando por aqui. Nossa primeira participação, acompanhando os Jogos. O espírito olímpico está imperando depois de uma abertura fantástica ontem à noite, né? Hoje a gente tem, então, muita gente circulando por aqui, um pouco de dificuldade para entrar nas filas, bastante fila, muito pouca orientação, transporte público funcionando de uma forma precária, até eu deveria dizer, mas os jogos estão transcorrendo super bem e a gente está aqui representando a Univates
tanto a TV, participando do Tá em Jogo, quanto a Rádio Univates FM. Meu amigo Marcelo Petter, um grande abraço, queridos. Meu amigo Marcos Staldi, Marcelo Petter e toda a turma da Univates, aqui do Rio Centro mais uma vez, já encaminhando para o final da tarde. Daqui a pouquinho, na Arena Carioca 1, tem o jogo dos americanos, né, do basquete, Estados Unidos e China, estreando na Olimpíada, no basquete masculino. E esse é o público que tem por aqui, cara. É bastante gente, bastante difícil também para se alimentar, para beber, que tem poucos caixas disponíveis e realmente a demanda é grande. Apesar dos ginásios não estarem cheios, né? Ainda tem bastante ingresso para vender, mas o público está todo aqui fora, como reúne muitos ginásios, né? Ao fundo lá a gente vê as arenas do tênis, né? Aqui à direita, o Rio Centro, a Arena Carioca 1, 2 e 3. Valeu, Léo Rosa, um abração. O Léo que, como puderam perceber, estava como visitante, né? O Minor está como voluntário e o meu querido Léo Rosa aí estava, inclusive, fardado, né? De camiseta da Rádio Univates FM. Por isso que ele citava até o nome do nosso querido Marcelão Petter, né? O Marcelão que também está com essa parceria com os professores. E aí eles estão mandando essas mensagens para te acompanhar um pouco mais. E aí, Arthur, tu percebe como... Da visão de um cara como nós ali, o visitante, o cara que está caminhando, as dificuldades que às vezes a gente não enxerga quando a gente vê só e olha os jogos, e ele comenta ali, a competição está fluindo, beleza, mas dificuldade no transporte público, dificuldade para se alimentar, para buscar grana, para conseguir comer alguma coisa, beber, tem uma magnitude tão grande e são tantos os fatores que tudo tem que transcorrer de forma ideal. Mas como a gente está tão longe, às vezes a gente não percebe que tem toda essa atmosfera ali na volta. Uma muvuca para entrar num ginásio, né? E depois a gente vê nas imagens o ginásio cheio, começando a lotar, mas lá fora tem uma fila imensa. Os jogos também têm suas dificuldades. É bacana também receber essas mensagens porque a gente consegue ver esse outro lado, né? Com certeza. Tu vê se... Dá pra você dizer os bastidores, né? Como é que funciona, porque ali era um dia depois das aberturas, uma abertura incrível, que deu pra se dizer, né? Uma baita festa, mas tu vê que nem tudo é tão bonito como se vê nas telas, né? Tem essa questão da fila, dificuldade de alimentação, até de orientação, que ele comentou ali, uma demanda grande e pouca gente para orientar. Públicos então, que falam diversas línguas, né, ao mesmo tempo. Então é interessante tu ver todo esse contexto, como é que funciona, e até o vídeo do Minoro antes, a gente conseguiu perceber os dois lados. O lado de quem foi ali apenas para acompanhar, para olhar os jogos, e o lado de quem foi para trabalhar, de quem teve que fazer credencial, pegar uniforme. Então é bacana ter esse envolvimento por trás de como que funciona também. E só para deixar o recado rápido, eu vou voltar a falar com o Bruninho, mas tu percebeu ali que o Léo Rosa falou, se o Pipe tá aí, se estiver no estúdio, né, o Filipinho Schmidt. Léo, depois a gente vai te mandar esse link do YouTube. O Filipinho Schmidt está se preparando para o show da Maiara e Maraísa, por isso que ele não está aqui essa noite, infelizmente. Está cantando lá 10% lá na Fruteira da Hidráulica. Está cantando pra caramba, com certeza ele está voltando nas próximas segunda-feira aí. Bruno, e agora, velho? O foco é gauchão, o foco é Liga Nacional. A LAF matematicamente tem chance, mas tem chance com um grupo super reduzido. O que a gente pode esperar desses dois jogos contra duas pedreiras, né? O foco agora é gauchão, né? A gente vai com tudo contra o jogo contra a CBF, sabendo que se a gente ganhar, a gente pode ficar em primeiro, né? A Liga Nacional, a gente volta a falar disso depois do gauchão. A gente ainda vai ter um encontro sábado contra o Cachoeira, que estão tentando adiar o jogo por ser muito próximo do jogo da Liga, né? Mas o foco é gauchão e a gente está bem no gauchão e a gente tem muita chance de sermos campeões, né? E eu tenho certeza que a gente vai lutar muito para isso. Tá certo. Eu queria desejar boa sorte aí para todo o grupo da LAF. A gente sempre acompanha a LAF há tantos anos
e todos os jogos a gente faz o possível e o impossível para estar junto com vocês. Um abraço para a direção da LAF, que também sempre cede os jogadores e prontamente a galera está sempre aqui nos atendendo o pedido toda segunda-feira aqui para a gente poder conversar, entender um pouco mais. A gente sabe que a situação da LAF está extremamente delicada como estrutura, né? A questão financeira, administrativa não está fácil para ninguém, mas a gente pede o apoio dos torcedores, que daqui a pouco até aqueles que não compareceram nos jogos da Liga Nacional, que vão nos jogos para encher de repente contra a CBF, jogos contra a Soeva que virão, Atlântico de Erechim, jogos clássicos e jogos de menor expressão de Campeonato Gaúcho, mas que acompanhem para dar força para a galera, porque ainda podem vir títulos, e obviamente que um título, né, Bruno, seria importante até não só para dar motivação, mas também para estar buscando de repente novos patrocinadores, poder deslumbrar aí outras possibilidades para regularizar uma situação que a gente sabe que não é nada fácil, né? A gente precisa do apoio da torcida, né? O apoio da torcida ali, a torcida acaba se tornando o sexto jogador ali em quadra, né? A gente pede que o torcedor compareça, o torcedor grite, nos apoie. A gente agradece muito. A gente sabe todos os esforços que a diretoria faz para manter a LAF. Não tá fácil, né? Todo mundo sabe. Eu tenho certeza que as coisas vão se ajeitar. E dizer que a gente vai se entregar ali de corpo e alma e a gente vai colher os frutos, bons frutos. Valeu, cara. Obrigado pela participação. Boa sorte para vocês. A gente vai estar aqui na torcida, quem sabe, na próxima segunda-feira, já dando notícias boas aí pra galera que acompanha o futsal. Eu que te agradeço o convite aí, né? Quando precisar, tamo aí, né? Queria mandar um abraço pro meu amigo pelotense Tamanduá, Rafinha, e pro monstro sagrado do Cardão. Dizer que amanhã a disputa do lanche eu vou ganhar de novo, né? Tem isso também? Isso aí, essa história tu explica nos próximos episódios, pode ser? Pode ser. Valeu, Bruno. Obrigado pela participação. Boa sorte pra vocês. Rodrigão, valeu, cara. Obrigado pela participação. Que bacana que tu esteve conosco, atendeu o nosso pedido, como sempre, prontamente. A gente acabou chamando o Rodrigo meio que aos 48 do segundo tempo. A gente precisava de alguém para falar sobre Olimpíadas. Ninguém melhor do que um cara que vive e transpira aí esporte quase que 24 horas por dia. Ele não dorme muito, eu já expliquei no início do programa. Obrigado pela participação e boa sorte pra Vats. Nas próximas oportunidades a gente vai estar falando de novo da categoria de base que forma tantos talentos aí. Valeu, Marquinhos. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aí participando sempre que preciso. Só queria deixar, então, assim, um abraço, já que estava falando de Lucão também, né? E a gente me recordei aí desse professor aí da ginástica. Deixar um abraço, porque o professor Ademir Wibel, do basquete, lá do Martin Luther, foi um cara que sempre apoiou muito o Lucão, né? Quando era piá. O professor Dacol, que foi professor do Lucão, que foi técnico da Col, o professor Luiz Eduardo Dacol, né, tá lá no Martin Luther ainda, e o falecido, né, Santo Tomás, a família dele também, né, recordar, e o Senão, né, que é um dos abnegados nossos que faz o vôlei do colégio andar e a Vats andar, e como o Senna diz, né, que se o Lucão ouvisse mais ele tava melhor encaminhado aí na vida. Então, deixar um abraço e lembrar o nome desse pessoal que foram figuras importantes aí na trajetória dele. Tá certo, valeu, obrigado pela participação. Valeu. Arthur, valeu, cara? Valeu, sabe que sempre que precisar tamo aí, espero que talvez numa próxima, podendo falar de uma LAF, quem sabe por que não classificada na Liga, com jogos finais no Gauchão, e que tudo dê certo aí também nas Olimpíadas pela seleção brasileira. E com uma churrascada lá em Cruzeiro do Sul, lá na tua casa, lá convidando toda a galera, assim, pra fazer uma grande festa. Tá encerrada essa edição aqui, mandar um abraço pra dona Darcy, lá de Teutônia, um abração pra ela, pra toda a galera de Teutônia. E lembrando pra ti que amanhã, como eu já falei, horário alternativo do Tá Aí Jogo de manhã, às 11h15 da manhã, depois na quarta, às 9 horas da noite, se o Ivan Bergman colocar na programação e tu conseguir assistir na tua casa. Claro que vai. A gente assiste toda a TV Univates aí pro canal 15 da NET Lajeado, ou então univates.br/TV em alta definição, High Definition HD. Obrigado, até a próxima. Tchau.